Irmãos e irmãs, que a graça e a paz de Jesus estejam com todos, amém? Sejam bem-vindos a esse culto de celebração do Natal, do nascimento de Jesus. Os irmãos que estão em casa, que estão se conectando agora, sejam bem-vindos também. Convido você a tirar toda a distração, interrupção aí da sua casa, da sua sala, concentrar sua mente e o seu coração nesse culto de adoração ao nosso Deus. Eu convido todos a abrirem as suas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo 9. Vamos ficar em pé para fazermos a leitura conjunta do verso 1 até o verso 6. Isaías, capítulo 9, verso 1 até o 6, na tradução revista e atualizada. Vamos ler todos juntos? Profecia do nascimento e o reino do príncipe da paz. Isaías 9. Todos juntos. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro, no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue, serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Amém. Convido você a fechar os seus olhos e agradecer a Deus, porque um menino nos nasceu. O menino, o príncipe da paz, o Deus forte, o Pai da eternidade, o maravilhoso conselheiro está aqui, e Ele te trouxe a esse lugar para adorar. Feche os seus olhos, ore ao Senhor, prepare o seu coração. Os irmãos que estão em casa também, prepare o seu coração para adorar, para cultuar, para celebrar o Filho de Deus que se tornou gente, que se fez carne e habitou entre nós. Ore. Senhor, viemos te agradecer, porque um menino nos nasceu. Viemos te adorar, porque Ele é o príncipe da paz. Viemos te exaltar, porque Ele é o Pai da eternidade. Viemos, ó Deus, glorificar o teu nome, porque Ele é o maravilhoso conselheiro. Viemos ofertar a nossa vida, o nosso coração, a nossa alegria em ter o Senhor como nosso Salvador, nosso Redentor. Viemos celebrar a vida de Cristo. Aceita o nosso culto, recebe o nosso culto, recebe a nossa adoração, e vem, Espírito de Cristo, encher cada coração com alegria, alegria da salvação, alegria do perdão, alegria da vida eterna, alegria do Natal. Que todos os irmãos aqui nesse templo e em casa sejam invadidos pela alegria do Natal, em teu nome, Jesus. Amém e amém. Convido os irmãos que estão aqui no templo a olhar para o seu lado assim e falar: ó, irmão, um menino nos nasceu, Deus abençoe você. Falar assim: seja bem-vindo. Quantas pessoas que faziam tempo, vou convidar o coral nosso que vai cantar aqui, que você possa cumprimentar. Fala: que bom. Quantas pessoas aqui que faziam tempo que não vinham ao templo, estão hoje aqui, seja bem-vindo. Vamos adorar, os irmãos podem sentar, assim, vamos adorar aí na sua casa,
Diga para a pessoa que está do seu lado: vamos nos alegrar, porque o menino nos nasceu. Enche o seu coração de alegria, porque um filho se nos deu. Vamos adorar o Senhor com alegria. Amém, graças a Deus. Nós vamos entregar ao Senhor os nossos dízimos e ofertas nessa hora. O grupo de louvor vai cantar um cântico aqui. Enquanto nós estivermos cantando, os irmãos podem entregar o seu dízimo, a sua oferta, com gratidão, com louvor ao Senhor nessa hora. Os diáconos vão estar recolhendo aí, os irmãos podem entregar a sua contribuição nesse momento.
porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Quão profundas riquezas no saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis Seus juízos e os seus caminhos. Quão profundas, quão profundas riquezas no saber e o conhecer de Deus. O quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Senhor, nós te agradecemos pelos dízimos, pelas ofertas trazidas até o teu altar, Pai. Te agradecemos por cada irmão que tem contribuído na tua obra e por aqueles que estão sendo alcançados através dessas contribuições, ó Pai. Pedimos que abençoe a tua igreja, continue abençoando os irmãos que têm contribuído, aqueles que não têm, para que possam um dia vir contribuir e ajudar outras vidas, Senhor. Em nome de Jesus, esse é o nosso pedido e agradecimento, Pai. Amém. Amém, amém. Graças a Deus. Obrigado, irmãos. Quero também agradecer a nossa irmã Maria Pena, o seu Jair Pena, que fizeram um bazar para o nosso Ministério de Missões e encerraram ontem as atividades e arrecadaram R$3.830. Glória a Deus. E nós consagramos ao Senhor aqui esse valor, essa oferta, para que seja usada para abençoar e sustentar missionários que têm pregado o Evangelho em vários lugares do mundo. Então também nossa gratidão a esses queridos irmãos, e gratidão a todos aqueles que ofertaram roupas, utensílios, contribuíram com o bazar. No ano que vem eles vão fazer outro, né? Mas nós agradecemos a Deus por essa bênção. Agora, irmãos, nós vamos ter uma homenagem não, umas crianças da nossa igreja contando um pouco do Natal, né? Eles fizeram um vídeo e vão apresentar agora cada uma das crianças, e depois tem a apresentação deles no ano passado aqui na igreja também, para a gente adorar a Deus com as nossas crianças, que infelizmente não podem todas estar aqui adorando a Deus, mas fizeram esse vídeo. Vamos assistir, os irmãos em casa também. Olá, galerinha! O Natal é uma data muito especial. A história verdadeira do Natal. Nascimento do Jesus. Era uma vez uma mulher chamada Maria. Ela era uma virgem
que iria se casar com um homem chamado José. Maria foi recebida por um anjo chamado Gabriel. Gabriel falou que ela daria à luz a um filho de Deus e seu nome seria Jesus. Quando ela se casou, ela já estava grávida. Deus cuidou de Maria e José. Quando tinha alguém querendo fazer mal para Jesus, ele não deixava. Mas eles estavam perguntando para as pessoas se tinha lugar para elas dormirem. Um moço ajudou eles, onde era que eles guardavam os animais. Maria e José foram bem rápido para o estábulo para ver se Jesus nascia logo. Jesus nasceu no Natal. Jesus nasceu da barriga dela. Bebê num bercinho de palha. Juntos com os animais, que tinha uma estrela em cima deles que sinalizava. Todo mundo ficou sabendo. O rei Herodes também ficou sabendo. Ele não gostou. Os 3 magos descobriram que ele queria matar. Os reis magos ficaram do lado. E ele recebeu 3 presentes: ouro, mirra e incenso. E as pessoas que deram presente e os animais ficaram muito felizes pelo nascimento de Jesus. Aí os anjos começaram a cantar: glória a Deus! Jesus é o nosso Salvador, que Deus mandou para salvar o mundo. E seu nome? Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, da eternidade, príncipe da paz. Então, que Deus enche no seu coração. E nós devemos agradecer a tudo o que a gente tem. Que Deus abençoe o Natal de todos vocês. Feliz Natal e um feliz Ano Novo. Feliz Natal!
Pais que juntamente com o Ministério Infantil tornaram esse vídeo possível. Agradecemos todos eles e também os irmãos e irmãs que fizeram esse vídeo aí. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é para a gente lembrar do ano passado, mas se Deus quiser o outro ano vai estar tudo de volta, normal, em nome de Jesus, para a gente celebrar com alegria. Eu queria convidar você para orar por isso, né? Mesmo assentado, ajoelhado, para a gente orar para que esse tempo de pandemia, de provação acabe, que o Senhor socorra aqueles que estão aflitos nesse Natal, que estão enfermos, doentes, que o Senhor proteja os idosos, que o Senhor proteja as crianças. Feche os seus olhos e ore, interceda para que o Senhor esteja agindo, que brevemente a igreja possa se reunir novamente, que esse vírus possa ser contido, a vacina possa ser aplicada em todos os cidadãos, que em nome de Jesus esse tempo seja abreviado. Ore ao Senhor, coloque a muitas pessoas enfermas, doentes, a outros enlutados também, que sejam visitados pela consolação do Espírito Santo. Os irmãos orem na sua casa, orem aqui. Os irmãos quiserem se ajoelhar, fica à vontade, coloque a sua vida, sua família, suas intercessões, coloque diante do Senhor seus motivos de oração. Nosso Deus, nosso Pai, como é lindo ver as crianças falando da sua palavra, contando a história de Jesus. Como é bonito também recordar quando eles cantaram aqui, louvaram o Senhor no Natal passado. Nosso Deus, esse ano foi um ano de provação, de tribulação, mas o Senhor esteve conosco. O Senhor nos guardou, nos protegeu, nos sustentou. O Senhor nos livrou e tem nos livrado. Agora, Senhor, dobrados e prostrados diante do Senhor, nós queremos te agradecer e interceder por aqueles que sofrem, pelos irmãos que estão doentes, enfermos, aqueles que estão em tratamento contra o câncer, aqueles que estão com Covid. Oramos pelo socorro do Senhor, pela intervenção miraculosa de Deus na vida de muitos e muitas. Oramos por todos que estão enlutados, ó Deus, tristes, que as doces consolações do Espírito Santo encham a alma de cada um, consolem, confortem, animem, em nome de Jesus. Oramos pelas crianças, ó Deus, oramos pela igreja, que brevemente possamos nos reencontrar todos para celebrar a vida e as bênçãos que o Senhor tem nos dado. Oramos para que a propagação desse vírus seja detida em nome de Jesus. Oramos para que essa praga seja cancelada, Senhor, em nome de Jesus. Oramos que o Senhor guarde, que o Senhor proteja, que o Senhor livre, que o Senhor abençoe a vacinação, que o Senhor abençoe, que a mão do Senhor seja estendida. Nós sabemos que o Senhor tem os teus planos e os teus propósitos soberanos, mas nós confiamos na tua bondade, confiamos nos teus decretos. Por isso, ó Deus, clamamos pela intervenção, pelo socorro, pela proteção. Clamamos para que essa semana de Natal seja cheia da graça, da paz, do amor, da alegria, da salvação, da restauração, em nome de Jesus, ó Pai. Que haja alegria em cada coração, em cada lar. Que o Senhor restaure vidas, que o Senhor cure os enfermos, que o Senhor liberte os oprimidos. Em nome, por amor e para a glória de Jesus nós oramos assim e te agradecemos. Amém e amém. Amém. Vamos continuar louvando com o nosso coral, que foi convidado rapidamente para louvar a Deus esse domingo, e agradecemos a Deus pela vida dos irmãos, das irmãs que se dispuseram para estar aqui nessa noite, louvando a Deus com esses hinos de Natal.
noite santa de estrelas fulgurantes, ó linda noite em que Cristo nasceu. Estava o mundo pecador errante, até que Cristo a terra apareceu. As almas gozam nova esperança em clara aurora, nova luz se ergueu. Vamos ajoelhar, ouvir a voz dos anjos, ó noite divina em Belém, Jesus nasceu. Ó santa noite, Jesus nasceu. Com corações alegres nos curvamos aqui no berço de Cristo Jesus. Magos também do Oriente aqui chegaram, guiados por uma estrela de luz. O grande rei, nascido pobremente, eterno amigo, vai se revelar.
Amém, aleluia. Amém, glória a Deus pela vida dos irmãos, o nosso coral. Nesse Natal eu não preguei ainda nenhuma vez sobre as histórias do nascimento de Jesus, e hoje é a última, então eu vou pregar sobre todas, ok? Eu contei, você sabe que a história do nascimento de Jesus está relatada em Mateus capítulo 1 e 2 e Lucas capítulo 1 e 2, no total são 180 versículos, 48 em Mateus e 132 em Lucas, dá 180 versículos que narram a história do nascimento de Jesus. No livro de Mateus, a ênfase recai mais sobre José, o descendente de Davi, e o evangelho de Lucas é mais amplo, conta um pouco também de outros, e também o aspecto de a reação de Maria. E o único texto bíblico que fala um pouco sobre a atitude de Jesus antes, lá no céu, antes, é lá em Filipenses 2, versículo 4, 5 em diante, que Paulo diz assim: tendes em vocês a mesma atitude que há em Cristo Jesus, pois ele, sendo igual a Deus, não se apegou ao fato de ser Deus, pelo contrário, ele se esvaziou, se tornando homem, e homem se fez servo. Esse é o cântico quenótico que fala, Jesus foi descendo, e lá diz que ele se esvaziou, A expressão no grego é kenosis, A teologia quenótica, a teologia do esvaziamento. E esse Natal é o Natal que vai ser, em muitos aspectos, esvaziado, Muitas festas, muitas celebrações são impedidas por causa do vírus, da pandemia. E a atitude de Jesus foi essa, de esvaziamento. Então eu falei brincando aqui, mas eu queria acompanhar um pouco a história do nascimento de Jesus, narrar um pouco o nascimento de Jesus, e depois extrair para vocês alguns princípios do Natal de Cristo, algumas verdades para a nossa vida do Natal de Jesus. Então, se você olhar no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, abra lá em Lucas capítulo 1, e nós vamos seguir e ver a ação de Deus preparando o nascimento de Cristo. Lucas capítulo 1. No capítulo 1 de Lucas, você vai ver o anjo vindo falar com Zacarias, que era um sacerdote, que vai ser o pai de João Batista, Isabel. E o anjo fala com Zacarias, ele está lá oficiando no templo, e o Zacarias, ele fala assim: mas como vai acontecer isso? Eu sou velho. O anjo falou para ele que ele deu aquela duvidada, e o anjo falou: olha, Zacarias, você está muito questionador, você está duvidando, por causa disso você vai ficar mudo, porque você duvidou, você questionou, ele ficou mudo até o menino nascer, que é João Batista. E Isabel, aí o anjo vem até Maria, e quando o anjo fala para Maria: bem-aventurada és tu, favorecida é você, porque achaste graça diante de Deus, de ti há de nascer o Salvador, que é Cristo o Senhor. Maria, que era uma adolescente, quando você prometia uma jovem em casamento, ela tinha em torno de 15, 16 anos no Israel antigo. Ela estava prometida, um contrato de casamento com José. Eles faziam um contrato de noivado.
Então o anjo vem nesse período e fala com Maria: olha, você vai dar à luz o Salvador, que é Cristo o Senhor. E a Maria fala assim: eis aqui a serva do Senhor. Primeiro ela fala: mas como? Eu sou virgem. Aí fala: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a sombra do Altíssimo te envolverá, e o ente santo que de ti há de nascer será o Senhor, o Salvador. E Maria responde: eis aqui a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. O texto paralelo, que é Mateus capítulo 1, lá fala de José. Quando José ficou sabendo que Maria estava grávida, Mateus capítulo 1, José pensou em protegê-la do apedrejamento, ela seria apedrejada. José falou: eu vou romper o contrato de casamento secretamente, para ela poder se casar com outro, que é o pai da criança. Enquanto José pensava em proteger Maria, o homem é traído, mas ele está pensando nisso, ele sonha, e o anjo vem e fala com José: José, não temas receber Maria por tua esposa, o que nela foi gerado é do Espírito Santo. E José acorda e vai lá e recebe Maria, e ela se torna sua esposa. Daí você vai ver, Maria fica grávida, imediatamente, provavelmente Isabel, que é a mãe de João Batista, já está no 6º mês, quando o anjo veio falar com Maria, e elas são parentes. Maria vai visitar Isabel, provavelmente para se livrar da fofocaiada que está surgindo, das más línguas. A Maria vai lá se encontrar com Isabel, e quando ela chega lá, ela já está grávida, o bebê na barriga de Isabel exulta de alegria, que é João Batista, e a Isabel fica cheia do Espírito Santo, e fala: de onde vem a mãe do meu Salvador? E há uma comunicação espiritual entre os bebês, e Isabel é cheia do Espírito Santo, e aí a Maria prorrompe em cânticos, e compõe o Magnífica, o hino de Maria, o cântico de Maria, que está aí em Lucas capítulo 1. Depois João Batista nasce, e aí é a vez de Zacarias, aquele que duvidou, que ficou mudo. Quando o menino nasce, ele escreve: o nome do menino vai ser João. Quando ele fala isso, ele volta a falar, e aí ele compõe o Benditos, que é outro cântico, outro hino de Natal, em louvor ao Senhor, o Zacarias, o sacerdote, o pai do João Batista. Aí em Lucas capítulo 2, abre aí Lucas capítulo 2, esse eu vou ler do verso 1 até o 7. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, imperador romano, sobrinho neto de Júlio César o Grande, que instituiu o título de César, e agora ele se tornou César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O imperador, ele decretava um recenseamento por 2 motivos. Primeiro, para saber quem é que pode pagar mais imposto, entendeu? Quem que tem que dar mais, quem tem que pagar mais, quem que não está pagando imposto. E segundo, para saber quem são os homens que ele pode convocar para o exército. Por isso que o imperador faz um recenseamento, para aumentar impostos e para aumentar o exército. Ele convocou todo mundo, tem que voltar à sua terra de origem para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Lá em Mateus vai dizer que quando Herodes era o rei da Judéia, que é a região, é o estado da Judéia, certo? E a Síria é outro lugar, e o Império Romano é que mandava naquilo tudo lá. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia. O texto que eu li, Isaías capítulo 9, falava da Galileia, Galileia dos gentios. Era uma terra muito pobre, a Galileia. Era uma terra discriminada, era uma terra que havia mistura de crença, era uma Galileia dos pagãos, dos gentios, era uma região discriminada a Galileia, era uma região pobre economicamente e religiosamente misturada. Lá o texto que eu li, Isaías 9, fala que o povo que andava em trevas, o povo estava lá na ignorância, o povo da Galileia, onde José está, e da cidade de Nazaré. Nazaré é uma vila com 50 casas no máximo, uma cidade, um povoado. Por isso que Natanael, quando encontra Jesus, fala assim: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? É uma cidade insignificante, é um povoado, vai sair alguma coisa boa de lá, de Nazaré? Então José está lá, e aí ele sai da Galiléia, a região, para a Judéia, a cidade dele, onde ele nasceu, que é Belém.
Belém, que é a cidade onde Davi nasceu, e José é descendente, ele é da casa e família de Davi. Belém quer dizer casa do pão. E ele vai se deslocar aproximadamente uma viagem de 120 quilômetros, a pé. E ele vai com Maria. Provavelmente ele levou Maria porque José ainda está protegendo Maria. Porque José acreditou, mas o povo não acredita. Então ele leva Maria grávida, já de quase 9 meses, para dar à luz. E ele faz essa viagem longa até Belém, a casa e a família de Davi, porque lá em Miqueias, Isaías, está escrito que o Messias vai nascer em Belém. Em Belém. E ele volta no versículo 5, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhes os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. A tradição a nossa tradição de presépios, de quadros, de desenhos, você vai ver Jesus representado em várias manjedouras, né? Alguns falam que é uma gruta, a gruta de Belém, até falam isso. Os outros falam que era um estábulo onde os animais diziam. Outros ainda dizem que na casa do judeu, e nas casas deles, tinham na entrada um degrau inferior. Eram casas muito simples. Cada pessoa tinha um burrinho, um jumento, e tinha uma vaquinha. Então, na entrada da casa, no piso inferior, eles tinham lá uma manjedoura, um lugar onde os animais comiam e bebiam. Tem um erudito que escreve uma tese muito forte sobre isso, tentando provar que é nessa casa, o Kenneth Bailey, tentando mostrar que Jesus nasceu nessa manjedoura ali. Mas de fato, aí você vai, mas onde foi? Você lê o texto e é isso daqui que a gente tem. O resto é poesia, o resto é imaginação, o resto é teoria. Ele nasceu numa manjedoura onde estavam os animais. Se era no estábulo, se era numa gruta, se era talvez na entrada da casa, nesse piso inferior, onde eles traziam os animais para passarem a noite. Trazia lá e ficava lá inferior. As casas eram muito simples, eles ficavam todos juntos. É uma possibilidade, mas ele chegou lá em Belém, a cidade estava cheia por causa do recenseamento, ele foi nas hospedarias e não encontrou nenhum lugar, não havia lugar para eles em nenhuma hospedaria, e eles achou lugar nessa manjedoura, nesse lugar ali onde ficavam os animais. Isso é certo, a manjedoura onde ficavam os animais, seja dentro de casa, seja no estábulo, seja numa gruta, foi ali que eles estavam. Agora vamos continuar. Você está interessado na história, né? Você está interessado. E só um detalhe, depois eu esqueço. Os magos, lá em Mateus capítulo 2, porque Mateus enfatiza a realeza de Jesus, e os magos, que a tradição religiosa transformou os magos em reis, porque no texto diz que eles não são reis, diz que eles são magos, que eles eram do Oriente, guiados por uma estrela. A luz de, lá quando eles encontram Jesus numa casa. Só que os magos, eles não chegaram aqui na hora do nascimento. Os magos não chegaram. Às vezes o presépio mostra, eles não chegaram. Até depois, quando Herodes manda matar, desde o início da estrela, crianças abaixo de 2 anos. Os magos viajaram muito tempo. Eles chegaram depois, não foi aqui na hora, no momento, naquela noite santa. Não foi nesse momento, não. Eles chegaram bem depois. Bem depois. E vieram do Oriente, talvez da Babilônia, viajaram mais de 1000 quilômetros para adorar, guiados pela estrela, para adorar o menino Jesus. Está lá em Mateus capítulo 2, a história. Agora, Lucas capítulo 2. Havia naquela mesma região, versículo 8, pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. Os pastores no tempo bíblico eram muito discriminados. Os pastores, eles viviam fora da cidade, cuidando dos campos, e alguns pastores, por ter rebanhos, eles eram nômades. Então as pessoas da cidade não gostavam dos pastores, eram considerados até impuros para o templo, para o culto. Os pastores, a palavra deles não tinha peso diante dos tribunais.
É mais ou menos o preconceito que a gente tem hoje, assim, com cigano, né? Eu lembro quando era pequeno, assim, chegou o cigano na cidade, corre, cuidado, tem cigano na cidade, lembra ou não? É um povo nômade, e os pastores, mas tem pastores aí, e desde a cultura egípcia, desde lá de José do Egito, você vai ver que os pastores, eles são discriminados, assim, desde a cultura egípcia, a cultura antiga, porque o importante era plantar, era colher, e o pastor não, ele cuidava dos animais. Então os pastores estavam nos campos, dormiam lá nos campos, viviam lá nos campos, cuidando do seu rebanho, às vigílias, e um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. O anjo fala isso: não temas, não temas. Esse aqui é um dos primeiros versículos que eu decorei, quando eu entrei para a igreja, fiz uma peça de Natal, eu era o anjo. Aí eu tinha que falar isso aqui, então eu decorei esse versículo, botou duas asas em mim assim, e eu decorei, eu lembrei aqui agora, estava lendo o texto, eu lembrei, eu decorando o versículo. Não temais, eis aqui vos trago boa nova. Ó, primeira vez que eu fui um ator na vida. Não temais, falei esse texto aqui maravilhoso, é que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor. Olha que síntese, o Salvador, que é Cristo o Senhor. Não temais, eis vos trago boa nova de grande alegria. Versículo 13, versículo 12: e isso vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. A manjedoura era onde o animal comia, ali, aquele lugar onde ele comia. Ele vai estar deitado lá, na manjedoura. Isso é o berço dele. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém, isso é na noite, e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura, e vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito desse menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Fica o texto bíblico aberto aí, Como é ter um bebê numa manjedoura? Como é parir numa manjedoura? Não tem parteira, só tem os dois. José que fez o parto. Quem que cortou o cordão umbilical? Quem que limpou? Será que tinha água naquela manjedoura? Encanada não tinha. Como é que o menino foi? Como é que Maria pariu nessa condição tão desumana? Eles estão lá. Eu tive 3 filhos. Eu não vi o parto de nenhum deles. Até porque eu não queria mesmo, né? Mas graças a Deus, Deus livrou. O primeiro na maternidade não podia entrar na época. Eu só ouvi os gritos lá, mas não era da minha mulher. Eu pensei que era. Passei a madrugada inteira lá orando, mas não era ela, era outra que estava gritando, porque a minha mulher, pela graça de Deus, pariu rapidinho, todos eles, né? Rapidinho. Sofreu. E os outros, e foi prematuro, e os outros todos prematuros. Enquanto eu entrava lá para assinar no hospital, já chegava: seu filho, nasceu. Eu falei assim: não pode, tão rápido, é seu, nasceu. Uau, é muito rápido, tudo parto normal, muito rápido, mas as dores, o grito no carro, essa coisa toda, e o sangue, eu pensava assim: se eu entrar no parto, acho que eu desmaio, vou passar vergonha, então é melhor eu vir. Acho que Deus livrou. Já pensou aqueles maridos que entram lá? Agora imagine aqui, nessa situação, sem médico, sem cuidados, sem nada.
sem nada. Quando você vai ter um filho, você prepara, maior amor, cara, prepara o berço, prepara o quarto, prepara tudo, enxoval, as pessoas dão presentes, você prepara. Agora o Filho de Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, nasceu nessas condições, nesse ambiente. A gente romantiza, porque faz parte da nossa natureza, romantizar, mas aqui teve grito, teve choro, teve sangue, teve aflição, teve dor, o parto de um ser humano, sem recursos. Ele nasceu nessa condição aqui, e ele está envolto em faixas, em panos. Assim o Rei dos Reis nasceu, assim ele veio. Observe-se, as testemunhas são esses homens discriminados, marginalizados, que os anjos anunciam, os céus estão em festa, cantando, anunciando, eles correm, eles veem o menino, eles veem, esse é o sinal, é esse daí. E eles ficam maravilhados com a revelação dos anjos, extasiados, alegres, eles ouviram a mensagem. Agora continuando no versículo 21, versículo 21. Completado 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamaram o anjo antes de ser concebido. Lá na lei de Moisés falava, ao 8º dia todo menino deve ser circuncidado. Então ele era lá, fazia lá a operação do prepúcio, porque era a marca da aliança, que nós entendemos que é o batismo da nova aliança. No 8º dia foi lá, e aí que dava o nome dele vai ser Jesus. Passados os dias da purificação, Maria precisava passar um tempo para ser purificada. Antigamente falava no resguardo, na quarentena, né, da mulher. Maria precisava passar um tempo de acordo com a lei de Moisés. Depois dos dias da purificação, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém, para o apresentarem ao Senhor. Ele já foi circuncidado, agora ele foi lá no templo de Jerusalém, conforme que está escrito na lei do Senhor, todo primogênito ao Senhor será consagrado, e para oferecer um sacrifício segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolinhas ou 2 pombinhos. Na lei de Moisés diz, se a família é pobre, não precisa ser ovelha, pode ser pombinha, pode ser pássaro, porque quem é pobre, que não tem condições, oferece isso. José e Maria ofereceram isso, porque na lei dizia, pobres oferecem isso como oferta e sacrifício ao Senhor, de acordo com a lei de Moisés. Vamos seguir mais um pouco, verso 25, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte, antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito Santo, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estava o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino, eis que esse menino está destinado tanto para a ruína, como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Assé, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações, e chegando naquela hora, dava graças a Deus, e falava a respeito do menino a todos os que esperavam
a redenção de Jerusalém. Cumpridas todas as ordenanças segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, para a sua cidade Nazaré. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Amém. Amém. Irmãos, duas palavras eu quero compartilhar com vocês aqui à luz de tudo isso que eu falei. Duas palavras. Simplicidade. Olha essa história, olha os personagens, olha o contexto, olha o ambiente, olha o lugar que Jesus nasceu. Observe a simplicidade do nascimento de Jesus. Nós vivemos numa era de muita complexidade, de muita complicação, de muito excesso de coisas, excesso de informações, excesso de entretenimento, excesso de eletrônicos, excessos. E uma coisa que a pandemia nos ensinou é que nós podemos viver com maior simplicidade. A nossa vida não precisa de tantas coisas, nós não precisamos de tantas coisas, nós podemos viver com mais simplicidade. E o texto inteiro você vai ver simplicidade nas palavras. Observe que o único desses personagens que são protagonistas do nascimento de Jesus, o único que falou demais e foi punido foi Zacarias. O anjo falou um negócio extraordinário, vai dar, mas como que vai acontecer isso? Zacarias, você está falando demais, você está duvidando demais, você está questionando demais. O José, esse homem extraordinário, maravilhoso, não tem uma frase de José na Bíblia, não tem uma palavra de José. José 4 vezes sonhou, 4 vezes Deus falou com ele através do anjo, e nas 4 vezes o José obedeceu. O Senhor falou, ele não questiona, ele não titubeia, ele não duvida, ele apenas obedece. Deus falou, ele obedece. Maria, o anjo falou, é algo impossível, Maria. Nunca na história da humanidade alguém concebeu sem ter relação sexual, nunca. Ou hoje com a inseminação artificial, mas precisa da participação do homem, nunca, ainda mais naquele tempo. E a Maria ouve uma história dessa, e ela acredita, e ela crê. E ela não gera complicações, dúvidas, complexidades. O anjo fala, ela crê, José acredita, José recebe, é do Espírito Santo, José, e José acredita. Olha a simplicidade nas palavras, na obediência, na fé, a simplicidade do lugar, a simplicidade das relações. Lá em Eclesiastes diz que Deus criou o ser humano simples, mas ele se mete em muitas complicações. A vida é muito simples, mas a gente complica demais. A gente complica porque às vezes as nossas palavras não são apenas sim, sim e não, como disse Jesus. Às vezes a gente complica porque a gente tem segundas e terceiras intenções, porque os nossos relacionamentos não são simples, diretos, sinceros, porque a gente cria subterfúgios, a gente às vezes precisa de um monte de coisas para se sentir satisfeito e tranquilo. Eu estava pensando nessa mensagem, abri lá o meu guarda-roupa para escolher uma camisa, e eu falo tanto de camisa que eu tenho, muitas camisas, aí eu demoro, essa daqui já usei, mas óbvio, já usou todas, é claro. Olha o tanto de cama, olha o tanto que você tem, veja o tanto de coisas que você tem na sua vida. Observe o Natal de Jesus, o nascimento de Jesus, como Deus opera na simplicidade, numa vida simples, pessoas que não complicam a vida, que não complicam os relacionamentos, pessoas que têm um foco. Qual é o foco dessas pessoas aqui? Qual é o objetivo deles? Qual é o objetivo de Simeão? Idoso, passou a vida inteira com um foco, com um objetivo. O Senhor prometeu que eu vou ver o Messias, e quando Simeão pega o menino, o Espírito Santo fala, é esse Simeão.
Quantas crianças o Simeão já não tinha olhado nessa expectativa, nessa esperança? Será que é esse? Será que é esse? Será? E os anos vão passando, e o Simeão vai envelhecendo, mas naquele dia o Espírito Santo fala: é esse. O Simeão toma a criança e diz: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, agora eu posso morrer em paz, porque eu vi a salvação, que é Jesus Cristo. Se observe o objetivo, o foco, uma vida focada, um objetivo simples na vida, claro. Problema nosso, a gente complica demais a vida. Tem uma ilustração que eu gosto de contar, daquele homem que era um sábio, um respeitado conselheiro, e as pessoas iam visitá-lo frequentemente, e depois descobriu que ele era meio surdo, ele não ouvia nada que as pessoas contavam para ele. Só ia lá, contava um problema, mas ele dava o mesmo conselho para todo mundo, e todo mundo gostava. O resumo do conselho dele para as pessoas é: meu filho, simplifique. Minha filha, simplifique. Você está complicando demais. A vida, os relacionamentos familiares, conjugais, o trabalho, é muita coisa. A vida é mais simples, você não precisa de tanto. O texto que eu preguei semana passada aqui, quando Paulo fala de ampla suficiência, autarqueia no grego, é a mesma de Filipenses, do contentamento. Ele diz: a gente tem um contentamento interior, porque a gente já conheceu o Messias, o Salvador, que é Cristo o Senhor. Nós já recebemos a boa nova, o Evangelho, nós já recebemos a alegria da salvação. A gente, o homem rico, não é aquele que precisa de muitas coisas, é aquele que precisa de menos para ser feliz. Então, olhe para esse texto, veja as pessoas simples. José é um homem simples, Maria é uma mulher simples, o local onde ele nasceu, a maneira como ele viveu, a cidade que ele viveu, a região que ele viveu, uma simplicidade, um despojamento. E lá em Filipenses 2, Jesus não se apegou ao fato de ser Deus, mas se esvaziou. Quem sabe a gente precisa se esvaziar do orgulho, da vaidade. Quantos problemas nós carregamos por causa da nossa vaidade? Quantas vezes em momentos de oração, com problema, coração pesado, eu falando com Deus, Deus fala comigo: o problema disso tudo aí, você está sofrendo, é o seu orgulho, é orgulho ferido, é vaidade sua, sofrimento seu é o seu orgulho, por causa disso você está sofrendo. Jesus não se apegou ao fato de ser Deus, não se apegou, ele se esvaziou. Humildade: vinde a mim, porque eu sou manso e humilde de coração, eu sou simples. Jesus falou: seja a sua palavra sim, sim, não, não, o que disso passar vem do maligno. Pense nessa semana, reflita nesse Natal, o que você precisa simplificar na sua vida, nos seus objetivos, no foco, na sua carreira, no seu casamento. Será que muita coisa nossa não é vaidade, não é excesso, não é peso que a gente coloca na nossa própria vida? Será que muita coisa que a gente hoje está sofrendo, se a gente esvaziasse um pouco, esvaziasse o orgulho, o egoísmo, deixa para lá, passa, está perdoado. Tem muito peso que a gente carrega, não é por causa disso, não, me feriu, me envergonhou, me humilhou. Aquele que se humilha será exaltado, o que se exalta será humilhado. Esse é o princípio da vida, esse é o princípio da vida. Se alguém humilhou você, você foi para o lugar que Deus quer que você esteja. Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. As duas características que Jesus falou de si mesmo, Jesus nunca falou de suas características, sabia? Só em Mateus 11 que ele diz: vinde a mim e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Segunda palavra que eu queria deixar para os irmãos aqui, seria a palavra, pode ser vulnerabilidade ou fragilidade. Tem alguma coisa mais vulnerável do que uma criança, do que um bebê? Algo mais frágil do que um bebê?
Aquele bebê nasceu naquela situação inóspita, um ambiente inóspito, e ele precisa de Maria, ele precisa amamentar, ele precisa ser limpado, precisa tomar banho, ele precisa se desenvolver, ele precisa ser protegido, ele precisa ser cuidado. Jesus precisa do cuidado dos pais, ele precisa se desenvolver, ele precisa, e ele depende, como toda criança normal, natural, Jesus depende. O texto diz que ele se desenvolveu como uma criança natural e saudável, ele depende. Agora observe, o Deus glorioso, o Deus majestoso, a revelação plena de Deus, aquilo como se o Antigo Testamento fosse uma viagem, Deus está se revelando aos poucos, e a chegada de Jesus é o destino, a jornada chegou ao final, Deus se revelou completamente, e o início dessa revelação em Cristo é um bebê, fragilidade de um bebê, vulnerabilidade de um bebê, e ali está Deus, naquela criança, ali está Deus naquela criança. Eu assisti uma série essa semana, que se chama The Crown, a história da rainha Elizabeth, lá da Inglaterra. Assisti o primeiro episódio, tem muita coisa ainda, mas no primeiro episódio, o pai da rainha Elizabeth é o rei, e ele descobre que ele está com câncer avançado nos pulmões, e ele fala para todos os médicos, toda a junta médica, ninguém pode saber, nem a esposa, nem os filhos, nem a filha. Ele fala, ninguém pode saber que o rei está doente, o rei não pode demonstrar vulnerabilidade e fraqueza. Nesse mundo, irmãos, a gente vive de aparência assim, você tem que demonstrar que você é sempre forte, que você está sempre bem, que você é invulnerável, indestrutível. Às vezes os líderes precisam fingir, aparentar, precisa demonstrar ser uma coisa que não são. O rei dos reis vem de forma frágil, assim como ele entrou no mundo, como aquele bebê. Estudiosos dizem que quando alguém era crucificado, ele era crucificado nu, para expor a sua vergonha, a sua humilhação. Jesus entrou vulnerável e morreu vulnerável, exposto completamente, porque na fraqueza de Deus, Deus revela o seu poder e a sua glória. Nós queremos ser independentes, nós queremos viver do nosso próprio jeito. Eu quero viver sem depender de ninguém. Jesus dependeu dos seus pais, Jesus no seu ministério dependeu das mulheres para o sustentarem. Jesus dependeu. No Getsêmani, Jesus chamou os 3 amigos dele e falou, venham orar comigo, eu preciso que vocês orem comigo, que eu estou triste, a minha alma está triste até a morte, fiquem comigo, eu preciso de companhia. Quando Lázaro morreu, Jesus chorou, e o texto de Jesus chorou lá, diz que Jesus chorou compulsivamente, quase que urrando, é o sentido do texto, não foi um choro contido, foi um choro. Por que eu estou falando isso? Porque a glória de Deus se revela em pessoas como eu e você, gente frágil. Paulo diz que Deus colocou os tesouros dele em vasos de barro, não em vasos de ferro. Jesus se esvaziou da sua glória e majestade e se fez humano e aceitou limitações da humanidade, para que hoje nós pudéssemos viver a nossa fragilidade, confiando e dependendo da graça de Deus, como fez Jesus Cristo, dizendo assim, eu não tenho poder nem capacidade, tudo é a graça, o amor e o favor de Deus. Jesus se fez humano para que hoje eu pudesse receber a salvação divina por meio dele, mas que a gente não precise esconder, fingir, aparentar. Deus quer que a gente dependa dele, dependendo das pessoas. Nós dependemos uns dos outros. Nós dependemos do amor, do encorajamento, da oração, da amizade, do companheirismo. Nós não somos seres independentes.
Nós somos interdependentes. Eu dependo de você, você depende de mim, e juntos nós somos fortalecidos mutuamente, como o próprio Cristo viveu aqui nessa terra. Você está cansado de aparentar que você é forte, que você consegue tudo, que você é invulnerável? O nosso Deus se revela na fragilidade, e é gente fraca, gente carente, que Deus derrama graça e opera o seu poder, porque quando sou fraco é que sou forte, diz o apóstolo Paulo, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Fale para alguém, ore por alguém, abra o seu coração, compartilhe, ore juntos, chore juntos, celebre a humanidade juntos, porque nós somos humanos, como Deus se fez humano, e nós precisamos uns dos outros, e Deus nos sustenta, Deus nos protege, Deus nos guia, Deus nos abençoa, através das pessoas que Ele coloca ao nosso redor. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse tempo de pandemia, dependa de Deus, revele a sua fragilidade, a sua fraqueza, e deixe Jesus encher o seu coração. O reverendo Augusto Nicodemos conta uma história que eu acho que eu já contei aqui, que ele foi pregar numa igreja, ele é bastante conhecido, ele pregou na sexta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo de manhã ele ia pregar, e domingo à noite ele ia encerrar o culto, aquela série de conferências, e aí no domingo ele já começou a passar mal, ele teve um desarranjo intestinal, uma febre, e aí ele pregou de manhã, e aí ele ligou para o pastor e falou: à noite eu não posso pregar, estou muito mal, não vou conseguir pregar. E o pastor falou: por favor, reverendo, as pessoas vão vir para te ouvir, venha, leia um texto bíblico, faça um comentário e ore, só para as pessoas não ficarem tão frustradas com a sua ausência, venha por favor. E o pastor implorou, e ele foi, e ele estava muito mal, ele estava tremendo, segurando. Ele foi lá, abriu a Bíblia e falou sobre perdão, nós devemos perdoar uns aos outros como Jesus nos perdoou. E ele fez um breve comentário, ele falou: esse daqui deve ser o pior sermão da minha vida. E ele estava terminando e orar, quando ele estava já encerrando, um irmão levantou: pastor, deixa eu falar. No meio da congregação, foi lá na frente e falou: pastor, essa palavra aí me lembrou que eu estou brigado com o irmão ali, eu não pedi perdão para ele, e o Senhor falou comigo, e eu queria pedir que ele me perdoasse. Aquele irmão já ficou em pé, já veio lá na frente chorando, já abraçou, aí o outro já falou: eu também quero pedir perdão. Aí o povo começou a chorar, a pedir perdão, começou a orar. Ele disse que começou um avivamento na igreja. Ele falou: no pior sermão da minha vida, talvez tenha sido o mais poderoso, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. A glória de Deus estava naquele bebê, os anjos cantavam ali, os anjos estavam exultando, porque Deus veio até nós, o poder de Deus estava na cruz de Cristo. Irmãos amados, o Natal é tempo de sermos gente de carne e osso, que depende da graça, do amor e do favor de Deus, gente que depende uns dos outros, que precisam uns dos outros, que são sustentados pela graça de Deus. Não passe o Natal brigado, não passe o Natal isolado, não passe o Natal sozinho. Se você precisa, fale, se você está sofrendo, compartilhe, mas se coloque também para abençoar, para ajudar. Deixe a graça de Jesus encher a sua alma e o seu coração, deixe o seu Natal ser cheio dessa simplicidade, dessa fragilidade, mas da glória e da graça de Deus na sua vida, na sua casa, em nome de Jesus. Esse é o Natal de Cristo. Feche os seus olhos e vamos orar. Você está cansado de ser forte, de aparentar aquilo que você não é? Você está cansado de carregar pesos, excessos? O mundo colocou na nossa cabeça que a gente precisa de tanta coisa para ser feliz.
A gente já tem Jesus, a gente já tem a salvação. Nós temos mais do que nós precisamos. Revele para Deus a sua fraqueza, a sua fragilidade. Fale: Senhor, nesse Natal eu quero ser um Natal bem humano, um Natal bem simples, bem sincero, mas cheio da graça de Deus, na minha vida, na vida das pessoas à minha volta. Nosso Deus, nosso Pai, que nessa noite o Espírito Santo aplique essa palavra em nosso coração, que o Senhor nos faça ficar admirados com a simplicidade do despojamento, da renúncia, do sacrifício de Cristo por nós, por amor. Que nós possamos nos encantar com a humanidade, porque Deus se fez humano, se fez gente, se fez carne. Que nós não possamos negar a nossa humanidade, a nossa fraqueza, os nossos limites. Que sejamos reais, verdadeiros, sinceros. Que possamos revelar nossa fragilidade diante do Senhor e diante das pessoas à nossa volta. Senhor, livra-nos, ó Deus, de um Natal apenas superficial, de um Natal de aparências. Que o nosso Natal seja autêntico na presença de Jesus. Que haja, Senhor, que não haja abundância de coisas, nem de coisas desse mundo, mas haja abundância de amor, de sinceridade, de verdade, de autenticidade. Que haja a presença de Jesus nos corações, nas palavras, nas confraternizações. Pessoas que vão passar, ó Deus, às vezes sozinhos, isolados. Que haja a presença de Jesus ali. Que o nosso Natal seja simples, como foi o Natal de Jesus, mas seja repleto da luz de Deus, da glória de Deus, do brilho de Deus, dos louvores a Deus. Que cada um aqui possa celebrar o Natal, mas esse Natal cheio de Jesus, cheio da graça, cheio do poder de Deus. Que seja assim, ó Deus, em cada coração. Eu oro para que haja reconciliação, eu oro para que haja uma comunicação sincera, eu oro, ó Deus, para que haja cura, em nome de Jesus, em lares, famílias, pessoas. Que a glória de Jesus brilhe em cada lar, em cada casa, em cada família, em nome de Jesus e para a glória dele. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Convidar os nossos irmãos que vão cantar mais 2 hinos, os nossos irmãos do coral.
Vamos ficar em pé, irmãos, vamos cantar juntos. Amém, amém. Quem quer cantar esse hino de novo, levanta a mão aí. Eu vou dar a bênção final e eles vão cantar de novo. Pode ser, vocês aguentam aí, não? Vamos orar, encerrando o nosso culto, agradecendo todo. Ah, tem um aviso lá, estou esquecendo do aviso, é verdade. Mas tá bom, eu dou a bênção, depois você vem aqui, Carlinhos tem um aviso para dar. Então vamos orar. Senhor Jesus, como é bom celebrar o Natal com os nossos irmãos e irmãs, com esses irmãos cantando esses hinos tão lindos, e poder ter uma comunidade, uma família da fé, para celebrar o nascimento do nosso Salvador, do nosso Senhor. Obrigado, Senhor, porque o sol de eterno fulgor continua brilhando, e nada vai apagar o brilho da glória de Deus revelada em Jesus.
revelada em nossos corações e na nossa vida. Receba, Senhor, o nosso culto, a nossa adoração, a nossa gratidão. Enche cada coração aqui de fé, de esperança e de amor. Abençoe, Senhor, cada vida, cada família representada. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor eterno de Deus o Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre nós e sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém, amém, amém. Vamos cantar o hino de novo, depois o Carlinhos está. Vamos lá, irmão, vamos cantar esse hino de novo. Vamos. Glória a Jesus, aleluia. Amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Amém. Obrigado, irmãos. Podem sentar. Amém. O Carlinhos Gameiro tem um aviso. Muito obrigado, irmãos e irmãs, pelos hinos. Irmãos, no nosso culto não vai haver culto na véspera do Natal, vai haver uma transmissão online, então não vai ter culto presencial. Nós resolvemos cancelar. Então, no dia 24, não vai ter culto aqui como eu havia anunciado. Eu vou fazer uma transmissão online para orar, para agradecer pelo Natal, na quinta-feira, tá bom? Então, Deus abençoe os irmãos, que todos tenham. Cláudia, você quer vir aqui, Cláudia, por gentileza? Os filhos também? Irmãos, semana passada, dia 17, foi o dia do pastor presbiteriano. E o aniversário do Marcos Rosa
O pastor recebeu muitas homenagens no WhatsApp, vários WhatsApp de vários grupos aqui da igreja, mas a gente não poderia deixar a oportunidade de estar junto com a igreja, em homenagem a ele, né? Esse ano que foi um ano realmente muito difícil em todos os aspectos, foram mudanças aqui, foram aperfeiçoamentos ali, e o pastor se manteve firme na palavra de Deus, né? Na montagem da rádio, nas lives que ele apresentou, nos cultos aqui, tudo foi feito com muita dificuldade, mas ele foi firme na palavra de Deus, e isso enobrece o coração da gente de ver a dedicação que ele teve. Graças a Deus, que Deus permitiu, colocou isso na vida dele, né? Que ele exercesse o ministério dele, mesmo em momentos tão difíceis como foi desse ano. E nós, pastor, somos gratos ao Senhor, a Deus por ter o Senhor nas nossas vidas, pastor, né? Nos sentimos seguros, né? Nos sentimos motivados, nos sentimos cheios de esperança, cheios de alegria pela vida do Senhor aqui na igreja, pastor. Muito obrigado, viu? E em nome do conselho, em nome da igreja, nós queremos dar um presente para o senhor de Natal, né? Um presente de todo o coração, de toda a alegria, né? E eu quero até quebrar o protocolo aqui e dar um abraço no senhor em nome da igreja, em nome do conselho, em nome da igreja. E eu vou pedir para o Marcos Rosa, nosso irmão, fazer uma oração para o pastor. Quem acompanhou nessa pandemia, viu que o nosso pastor realmente não parou, né? Além dos cultos normais, no começo eram todos transmissão online, depois começou a ser presenciais, ele ainda arruma um monte de live para fazer, né? Toda semana tinha live, e quando a gente achava que estava chegando ao final do ano, ele inventou a rádio, porque agora ele acorda cedo, né? Todo dia cedo ele está aqui. Nós louvamos a Deus a vida do Senhor e pedimos para que Deus continue lhe orientando no próximo ano junto conosco, né? Oremos então. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por essa noite de culto. Essa noite, ó Pai, que somente a Ti é devido toda a honra, toda a glória, ó Pai. E agora nós colocamos diante do Senhor a vida do nosso pastor, a vida da Cláudia, os seus filhos, ó Pai, sua nora. Que o Senhor continue abençoando essa família através do nosso pastor. Que o Senhor continue usando a vida dele para nos abençoar, para que ele possa ser boca do Senhor, trazendo a Tua mensagem para nossas vidas, ó Pai. E agora, nesse final de ano, abençoa, Deus, a nossa igreja, abençoa o nosso pastor, que no próximo mês sairá de férias. Pedimos que o Senhor esteja guardando ele em tudo o que ele fizer, para onde ele for, que os Teus anjos estejam com ele, guardando e abençoando. E a nós, ó Pai, nós te agradecemos, porque nós sabemos que o Senhor é o nosso Deus, e nós confiamos no Teu amor para conosco, por isso nós te agradecemos, ó Pai. Dá-nos uma noite de bênção, uma noite de paz, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Muito obrigado, irmãos. Obrigado, Carlinhos Marcos. Obrigado pelas orações. Obrigado pelo apoio, as orações, o companheirismo e a amizade de todos os irmãos. Muito obrigado. Eu queria fazer um pedido. Nessa live do dia 24, que eu vou fazer aqui da rádio, você podia gravar um áudio desejando Feliz Natal, lendo um versículo bíblico para a gente transmitir para a igreja, né? Você grava um áudio, fala assim: aqui é fulano de tal, eu quero desejar Feliz Natal para os meus irmãos, para a igreja. Se quiser falar algo que Deus colocar no seu coração, grave esse áudio e mande para mim, para a gente nessa live do dia 24, aí a gente ouvir a voz uns dos outros e receber as felicitações e as orações, tá bom? Então fica o convite aí, e eu ia ficar muito feliz que se todos mandassem um áudio para que a gente pudesse partilhar e celebrar, mesmo à distância, a gente celebrar juntos o nascimento de Jesus, tá bom? Deus abençoe, muito obrigado por tudo, irmãos. Todos tenham um Feliz Natal, abençoado, cheio da paz, da alegria de Jesus, e um abraço para todos aí. Muito obrigado, Deus abençoe.